que nós amanhecemos com um novo ministério. Você se lembra que o presidente Jair Bolsonaro, aliás, não é novidade nenhuma, né? E não é demérito do presidente Jair Bolsonaro, né? A campanha eleitoral é uma coisa natural, muitas promessas, né? Muitas críticas a governos anteriores, mas aí o gestor que é eleito se depara com o mundo real. E o mundo real impõe uma série de muros, uma série de limites. Por exemplo, uma das grandes críticas injustas feitas durante a campanha pelo então candidato Jair Bolsonaro era sobre um excesso de ministros, né? Especialmente no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Tinha alguns com os quais ela mal conseguia se reunir, mais de 40 em determinado momento, né? Houve um enxugamento no governo Temer, depois a promessa de um enxugamento ainda maior no mandato do presidente Jair Bolsonaro. E esse enxugamento se deu de maneira mais notável no Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda. Tinha Fazenda, tinha Indústria e Comércio, tinha Planejamento, tinha Previdência, tudo isso tinha trabalho, tudo isso foi transformado num superministério para o posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, que virou superministro da Economia. Mas é claro que ao longo do tempo, com a pressão de eventuais aliados, que só se transformarão em aliados se receberem algo em troca, isso vai mudando de figura. A concepção inicial lá da campanha vai sendo alterada ao longo do processo. Ontem a gente falou aqui, o ministro da chefia do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, na campanha cantava: se gritar pega centrão, não fica um meu irmão. Hoje ele teve de fazer uma adaptação a essa composição da campanha eleitoral, não é? Se gritar pelo centrão, é por ali, meu irmão. O centrão está logo no andar de baixo do gabinete do presidente da República, ali no Palácio do Planalto, com o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Ministro agora, Ciro Nogueira, a nomeação já formalizada no Diário Oficial da União. Tem o ministro da Cidadania, João Roma também, tem o ministro Fábio Faria, que é de um partido que compõe o Centrão, o PSD, enfim, o Centrão é parte do governo. Se isso vai ser bom ou ruim, a gente vai ver ao longo do tempo. Mas eu dizia que uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro era enxugar o número de ministérios. Ele efetivamente enxugou, mas já há mais ministérios agora do que havia no início do mandato. Por exemplo, ele recriou o Ministério do Trabalho e da Previdência. Por quê? Chegou à conclusão de que era fundamental recriar esse ministério? Não. Aparentemente a decisão foi tomada porque ele precisava realocar gente. Introduzir o Ciro Nogueira e, ao mesmo tempo, não deixar o Onyx Lorenzoni na beira da estrada. Afinal de contas, o Onyx Lorenzoni foi talvez o primeiro parlamentar a dar crédito para uma possível candidatura de Jair Bolsonaro lá em 2018, quando ninguém levava a sério a candidatura de Jair Bolsonaro. Então, há inclusive estratégico, né? Quase que faz tudo ali na hora de ocupar uma cadeira. Há inclusive um sentimento de gratidão por parte do presidente Jair Bolsonaro com o Onyx Lorenzoni, que então vai para essa nova pasta. Eu espero não ter falado tudo aqui, me antecipado ao que já ia dizer a Larissa Alvarenga, porque às vezes a gente faz isso, não é, Larissa? Vai se empolgando aqui, especialmente essa hora da manhã, quando a gente ainda está com a energia a mil, né? Lá para 10 horas da manhã já estamos um pouco mais cansados, mas agora, às vezes a gente sai falando e fala demais. Eu espero não ter te derrubado, hein, Larissa? Bom dia. De jeito nenhum, sua explicação foi perfeita e é preciso, né, a gente contextualizar, Colombo, para o pessoal de casa entender tudo. Esse Ministério do Trabalho que você falou, ele já existia em governos anteriores e havia sido extinto pelo próprio presidente Bolsonaro assim que assumiu o governo. A volta da pasta já foi publicada, viu, nessa madrugada no Diário Oficial da União. Até então, Onyx Lorenzoni estava como secretário-geral do governo. Essas mudanças fazem parte de uma mini-reforma ministerial que já havia sido anunciada pelo presidente Bolsonaro nos últimos dias e que mexe também com outros ministérios, incluindo a Casa Civil. A gente já vai conversar ao vivo com o Pedro Teixeira, que vai contar pra gente como é que fica a composição do governo a partir de agora com essas mudanças. Pedro, um ótimo dia para você. Tudo bem, Larissa? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN nesta quarta-feira. Pois é, tudo oficial, viu? O Diário Oficial da União desta manhã trouxe todas as mudanças propostas pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana e que demoraram alguns dias para serem confirmadas. Senador Ciro Nogueira é o novo ministro-chefe da Casa Civil. O antigo Luiz Eduardo Ramos assume a Secretaria
Secretaria-Geral da Presidência da República, que era ocupada por Onyx Lorenzoni, que é o novo ministro do Trabalho e da Previdência. Todas essas confirmações já foram publicadas no Diário Oficial da União. Ponto importante, o novo ministério terá 13 secretarias. Essa foi uma outra indicação feita agora no DOU desta manhã. Movimentações indicadas pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada para fazer justamente isso que o Colombo vinha falando, uma reacomodação para a chegada do senador Ciro Nogueira, figura importante dos partidos de centro. Ponto importante, o Ministério do Trabalho e da Previdência era uma secretaria do Superministério da Economia do ministro Paulo Guedes, que na semana passada entendeu, ou pelo menos disse que teria entendido toda esta reacomodação política para a chegada do Ciro Nogueira, que, segundo o ministro da Economia, é um político profissional, com a missão de dialogar com o Congresso Nacional e também com o Poder Judiciário para tentar facilitar, digamos assim, a vida do Poder Executivo nas propostas, principalmente no que o ministro Paulo Guedes disse na evolução das reformas. A gente tem uma matéria especial feita pela Bárbara Baião para tentar explicar um pouco melhor a chegada do Centrão cada vez mais forte no governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. O que pode dizer a foto que selou a chegada de Ciro Nogueira na Casa Civil? Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Para o Centrão, sinal de que a política venceu. Os aliados do novo ministro são só otimismo. Acreditam que o governo vai moderar atitudes consideradas radicais, já que o presidente do PP pretende resgatar o papel clássico da função. Ser o cara ao qual todos os ministérios se reportam. Governabilidade vai melhorar, vamos conseguir avançar e vamos colocar o Brasil cada vez mais no ritmo do progresso. Os parlamentares mais fiéis ao bolsonarismo veem na foto um casamento sem chance de divórcio. Em conversas que preferem não gravar, demonstram preocupação. Acham que, da mesma forma que o governo garante a sobrevivência política, torna-se ainda mais refém das vontades do Centrão, personificado no novo comandante da Casa Civil e no presidente da Câmara, Arthur Lira. É o mesmo raciocínio usado por um personagem experimentado na política. Foi uma estratégia do presidente de tentar consolidar a sua base, baseada no Centrão, tanto na Câmara quanto no Senado também. Os partidos em torno, ou que compõem o Centrão, em especial PP, PL e Republicanos, tendo o Ciro Nogueira, um integrante do Centrão, ocupando um cargo estratégico. Jair Bolsonaro deu tantos poderes a Ciro Nogueira que, na véspera de oficializar o convite, foi aconselhado por auxiliares a recuar e oferecer ao político um ministério de menos relevância. O presidente do PP quer esperar a chegada dos políticos em Brasília ao fim do recesso do Legislativo na semana que vem para tomar posse. Até lá, pretende se ambientar sobre os assuntos que já estão em andamento na Casa Civil. O mais urgente é o novo Bolsa Família, que deve ser lançado até a semana que vem. Para não furar o teto de gastos, Paulo Guedes resiste a ceder na sugestão de um valor médio de R$ 250 por beneficiário, enquanto Jair Bolsonaro mandou fazer um pagamento de pelo menos R$ 300. É o mesmo valor do atual auxílio emergencial, que não alavancou a popularidade presidencial. Ciro Nogueira nem sentou na cadeira, mas a aposta no Planalto é de que o presidente dará ouvidos a um novo posto Ipiranga. O Ciro está feliz. Ele falou para mim que o sonho da vida dele é ocupar um ministério como esse. É chefia da Casa Civil, é a alma do governo. É realmente a nossa interlocução aumentando o parlamento brasileiro de forma salutar.